Bem, doutores e doutoras, estamos aqui de novo para continuar os nossos estudos sobre direito contratual. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da unidade 4, que diz respeito à formação dos contratos. Em específico, neste vídeo nós vamos falar sobre a seção de número 3 e a seção de número 4, referentes a esta unidade. Falaremos de maneira bastante direta sobre contratos eletrônicos, uma questão bastante atual, e também falaremos no que diz respeito à seção de número 4, no chamado contrato preliminar, beleza? Então, apenas para que possa você se reorganizar em relação às aulas, vejam que o nosso objetivo é o estudo da unidade 4, cujo tema é formação dos contratos, mas analisarmos a seção 3, contratos eletrônicos, e a seção de número 4, contratos preliminares, ok? Restará para nós a seção de número 5, que diz respeito ao tema das arras, ou do chamado sinal, beleza? Vamos seguir em frente então. Bom, meus amigos, na unidade 4, nós avaliamos inicialmente o seguinte: que o contrato se forma pela manifestação de vontade das partes. Ou seja, é a vontade, com base no princípio do consensualismo, que gera o vínculo contratual. E essa manifestação de vontade deve ser exteriorizada, sendo certo que, quando exteriorizada, vincula os sujeitos e gera, portanto, a figura do contrato. Avaliamos que esta manifestação de vontade, via de regra, não é formal, na medida em que o Código Civil adotou este caminho, e que ela pode se dar, inclusive, não somente de forma expressa, mas também de forma tácita, e ainda, como nós estudamos, é possível, em algumas situações excepcionais, conforme a previsão do artigo 111, que até mesmo o silêncio gere o vínculo contratual. Está certo? Pois bem, avaliamos ainda, numa segunda etapa, na seção de número 2, que o contrato se forma em 3 passos: as tratativas ou negociações preliminares, que não vinculam ninguém. Nós avaliamos depois a proposta, que vincula a figura do proponente. E, em terceiro e último lugar, a aceitação. A partir do momento em que houver aceitação, que for exteriorizada essa vontade, nós passamos a ter contrato. Ou seja, a partir disso, existe vínculo contratual entre os sujeitos. Estudamos cada um destes 3 passos e tivemos com isso a condição de entender um pouquinho dos aspectos formativos, portanto, da relação contratual. Pois bem, na aula de hoje, seguindo esse caminho, nós falaremos sobre contratos eletrônicos. A primeira, então, proposta da aula de hoje é falarmos sobre contratos eletrônicos. Olha só, galera, na atualidade, nós sabemos que muitos documentos e também muita manifestação de vontade não se dá da forma escrita, impressa em papel. Nós sabemos, de fato, que a utilização de documentos eletrônicos, de meios virtuais, para convalidar a vontade das partes é uma regra. Aparece, inclusive, em grande parte dos cenários. Quando eu tenho um aplicativo de celular e pretendo ali convalidar um aceite para abaixar o celular para o meu... abaixar o aplicativo, para o meu celular, eu estou clicando e aceitando, gerando uma informação eletrônica que, registrada, significa a minha manifestação de vontade. Mas os documentos eletrônicos também são aqueles derivados, por exemplo, do processo judicial. Quando eu tenho uma sentença no processo judicial, esse documento tem validade jurídica, mesmo não sendo um processo físico. Como vocês já viram, há uma tarja lateral com informações sobre aquele documento, a data da sua emissão, a máquina da sua emissão, em algumas vezes, e a figura de quem o emitiu, convalidando-se, inclusive nesse cenário, a chamada assinatura eletrônica.
Nós não temos dúvidas, portanto, que o contrato eletrônico manifestado através de mídias não impressas e, obviamente, também, via de regra, não verbais, são verdadeiras ferramentas de manifestação de vontade na atualidade. Sendo certo, pessoal, dentro desse escopo, que nós estamos avaliando algo que pode ser discutido também na esfera dos e-mails. É muito comum que os clientes na advocacia questionem, Chacon, a troca de e-mail tem validade jurídica? Ela significa manifestação de vontade? Ou seja, e o WhatsApp? Chacon, a troca de mensagem pelo WhatsApp significa manifestação de vontade? Sim, sim. São mecanismos de comunicação que geram documentos ou informações eletrônicas e que revelam a manifestação de vontade das partes. Ora, se aquele documento eletrônico for, de certo modo, viciado, se ele apresentar alguma irregularidade, caberá às partes declinarem um pedido de nulidade em relação a tal documento. Mas imaginem que eu troco um e-mail com você, lhe fazendo uma proposta, como temos dito em sala de aula, para que você compre a minha bicicleta pelo valor de R$1.000. E você responde o e-mail, ok, aceito, vou pagar dessa forma, vou retirar a bicicleta assim, assim, assado. Ora, temos um contrato formado ali por uma manifestação que não é ainda a mais usual, mas muitas das vezes convalida sim a manifestação de vontade e cria entre as partes o vínculo de natureza contratual. Está certo? Não podemos também nos esquecer do seguinte: mesmo sendo um documento eletrônico, portanto, ele sofrerá o impacto dos requisitos de validade como qualquer outro cenário do direito civil. Portanto, eu devo compreender que as manifestações eletrônicas serão convalidadas, serão avaliadas como se documentos físicos impressos fossem, observadas, obviamente, as suas características, está certo? Dentro desse escopo, avaliando um pouco isso, eu gostaria de levá-lo ao nosso slide, lá do item 3, contratos e meios eletrônicos. Por que eu gostaria que você olhasse o slide? Porque lá no finalzinho dele, no último tópico, eu indiquei a leitura que não é obrigatória, não cai na prova, mas é muito importante para o profissional do direito na atualidade, que é a legislação sobre os documentos eletrônicos, as assinaturas eletrônicas, portanto, a validação de documentos eletrônicos no Brasil, a chamada chave ICP Brasil. Eu coloquei um link escrito assim, legislação, isso vai te levar para um site com toda a legislação sobre esse assunto. E, como eu tenho dito também em aula, fiquem atentos, porque a advocacia vai sofrer sempre forte impacto da tecnologia. O mesmo também se diga dos órgãos públicos. Obviamente que a tecnologia vai entrar no Poder Judiciário, no Ministério Público, e eles precisarão estar atentos, inclusive haverá uma necessidade de funcionários qualificados para tudo isso. Então está dito lá ICP Brasil, chaves de autenticidade, integridade e validade de documentos eletrônicos. Está bem? Vale a leitura para a gente fechar esse contexto da seção de número 3, portanto, chamado de contratos e meios eletrônicos. Beleza? Bacana. Na sequência, quero eu trabalhar com vocês com o item de número 4, com a seção de número 4. Está certo? Nela, o que nós estudaremos? O chamado contrato preliminar. Alguns, com certeza, já ouviram falar em compromisso. Compromisso de compra e venda. Ah, fulano de tal vendeu o seu imóvel. Daí quando você vai pegar o contrato, está escrito lá, compromisso de compra e venda. A nomenclatura utilizada atualmente pelo Código Civil é contrato preliminar. Um contrato prévio, um contrato que antecede um outro contrato principal. Então vejam só, o nosso Código Civil permite que as partes celebrem um contrato que tenha como objeto a celebração de um contrato futuro. Ou seja,
cria-se com esse contrato preliminar uma obrigação de fazer, que nada mais é do que celebrar um contrato no futuro. Vem daí o termo contrato preliminar, está bem? Porque as partes se comprometem a celebrar um outro contrato no futuro. Alguns autores indicam ainda que estaremos falando de contrato acessório e contrato principal. Não necessariamente. Vamos manter a linha do Código Civil. Contrato preliminar, está certo? Eu celebro um contrato preliminar, tendo como objeto deste contrato a celebração de um novo contrato futuro. E ele é, sim, muito usual na compra e venda de bens imóveis. Então, ao invés de eu celebrar diretamente a venda, a alienação da propriedade imobiliária, eu celebro um compromisso. Sobretudo quando o pagamento do preço dessa compra e venda se der a prazo, em parcelas, for mesmo uma prestação continuada. Sigam o meu exemplo. Suponha que você vai comprar um imóvel em 48 parcelas. Se o vendedor, desde o primeiro momento que assinar o contrato, assinar com você um contrato de compra e venda, se ele assinar um contrato de compra e venda, ele terá que, de imediato, transferir a propriedade para você. E você ainda terá que pagar 48 parcelas do preço. Suponha que você não pague, você deixa de pagar, suponha, aquele preço, aquelas parcelas. Ora, ele já transferiu a propriedade para você. Ele vai ter que efetivamente buscar na justiça executar o direito de receber o crédito, mas a casa já é sua. Imagine que a casa é sua, você não tem dinheiro para pagar. Cria-se um cenário de muita dificuldade, ele vai ter que penhorar a sua casa. Só que se for uma casa, se for o único imóvel da sua propriedade, e nele você estabelecer moradia, estaremos diante da impenhorabilidade do bem de família. Olha que problemão. Por isso é que nós temos em legislação especial e na prática do direito contratual o chamado compromisso de compra e venda de bem imóvel, onde as partes se comprometem a alienar o imóvel no futuro, a comprar e vender o imóvel. Então, nesse contrato, diríamos assim: você vai comprar um imóvel em 48 parcelas. Ao invés de assinar logo a compra e venda, você vai assinar um compromisso de compra e venda. Você, comprador, dirá assim: eu vou pagar 48 parcelas e no final o vendedor vai me entregar, transferir a propriedade do imóvel. O vendedor, proprietário do imóvel, dirá assim: eu me comprometo a vender, a transferir a propriedade do imóvel assim que você quitar o preço, as 48 parcelas. Se ao final do contrato você pagou as 48 parcelas, ele te transfere o imóvel e está tudo certo. Se você parar na 12ª parcela e não pagar mais, ele está sossegado, porque o imóvel ainda é dele, da propriedade dele. E se você não pagar o preço, ele vai poder, inclusive, rescindir esse contrato, usando, a partir daí, as teorias da rescisão contratual, que nós vamos estudar na unidade de número 7. Está bem? Então vejam, senhores, que quando nós falamos de contrato preliminar, estamos falando de um cenário preparatório, ou seja, o objetivo é preparar juridicamente a coisa para que no futuro o contrato principal aconteça, gerando segurança para as partes, está certo? E perceba também que nós estamos diante de uma obrigação de fazer personalíssima. Se uma das partes se recusar a celebrar o contrato no futuro, o juiz poderá não só substituir a sua vontade, como, em alguns casos, fixar multa diária para o caso de descumprimento, as chamadas astrentes, ok? Sobre isso, estudamos no direito das obrigações, no tópico das obrigações personalíssimas, está certo? Item já estudado em semestre anterior. Diante desse contexto todo, avaliando o contrato preliminar, também é preciso diferenciá-lo das tratativas, das negociações preliminares. Não se esqueçam, as tratativas
não vinculam, está certo? As tratativas não vinculam. Nós podemos afirmar com bastante certeza que as tratativas não vinculam. E o contrato preliminar é uma tratativa? Não. O contrato preliminar é uma proposta? Não. O contrato preliminar já é um contrato. As partes já operaram o consensualismo pleno. Acordaram, existe contrato, somos obrigados. Somos obrigados a quê? A celebrar um contrato no futuro. Somos obrigados a celebrar um contrato no futuro. Portanto, aqui se aplica amplamente o princípio da obrigatoriedade. E se eu não cumprir com o contrato preliminar, estarei violando, né, a obrigação assumida. Está certo, pessoal? Pois bem, além disso, nesse tema é preciso falar sobre a forma. Nós sabemos que o nosso Código Civil adotou como regra a forma livre. Significa dizer o quê? Que as partes estão livres para celebrar os contratos, sejam eles verbais, escritos ou não, de forma expressa, tácita e assim por diante. Sabemos que a forma é exigida naquelas situações em que a lei assim exigiu. Para o contrato preliminar, nós devemos apontar como regra, prevista no Código Civil no artigo 462, né, que para efeitos entre as partes do contrato preliminar, a forma é livre. Eu não preciso adotar nenhuma solenidade. Mas, se eu pretendo que aquele contrato gere efeito para terceiras pessoas, para o público em geral, se eu quero que o contrato possa ser oponível contra terceiros, o Código Civil, no artigo 462, exige o registro público. Ou seja, eu devo, no exemplo do imóvel, levar o contrato para que seja lavrado por escritura pública. E daí eu vou ter uma escritura pública de compra e venda, ou melhor dizendo, uma escritura pública de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Seguindo ainda, devemos ter com absoluta tranquilidade devemos ter em mente que é possível que as partes adotem uma cláusula de arrependimento. Ou seja, elas celebram o contrato preliminar, mas no seu teor estará previsto que, através de uma cláusula, qualquer das partes pode se arrepender. Eu posso desistir daquela compra e venda futura. Eu posso, portanto, deixar de celebrar o contrato futuro, me arrependendo disso nos termos da cláusula contratual adotada, se adotada pelas partes. O que o Código Civil nos apresenta, pessoal, nesse escopo, é a seguinte análise. Se eu tenho uma cláusula de arrependimento, desistir do contrato é algo permitido. O que eu vou avaliar é se existe uma multa em virtude disso, se existe alguma consequência por me arrepender. Mas caso eu me arrependa, não será visto como uma ilicitude contratual. E de fato, diante deste cenário, salvo o contrato preveja alguma consequência, as partes serão simplesmente liberadas. Está bem? Eu já havia mencionado e quero ressaltar, por fim, o conteúdo dos artigos 464 e 465 do Código Civil, onde a gente observa que, em se tratando de uma obrigação de fazer personalíssima, aquele que não cumprir com o contrato preliminar, ou seja, culposamente ou por recusa sua não pretender celebrar o contrato principal, poderá ser forçado judicialmente. Está certo? E o que o Código permite é o seguinte: a parte contratual vitimada pela recusa, então celebra-se um contrato preliminar, Alberto se recusa. E não existe cláusula de arrependimento, Alberto se recusa. O que Benedito pode fazer? Exigir que o contrato seja cumprido, ou então, a partir da recusa do Alberto, desistir do contrato e solicitar perdas e danos. Está certo? Então, se eu tenho um contrato preliminar, eu posso ter cláusula de arrependimento.
Diante dela, desistir do contrato é algo legítimo. Mas, se eu tenho um contrato preliminar e não tenho cláusula de arrependimento, desistir do contrato é um ilícito de natureza civil. A partir daí, o contratante inocente que se viu diante da recusa poderá adotar dois caminhos: executar o contrato preliminar, forçando o outro contratante a celebrar o contrato principal. Ou então, por outro lado, desistir do contrato e exigir do culpado que lhe pague as perdas e danos. Está bem? Preste atenção no nosso último slide, ele indica em azul a leitura complementar necessária para a finalização desses estudos. Eu gostaria que os senhores pesquisassem sobre compromisso de compra e venda de bem imóvel. Um assunto muito relevante na prática, né? Nós sabemos que o mercado imobiliário é muito importante, muito relevante, vale a pena o seu estudo. Está certo? Um grande abraço, até a próxima aula, pessoal.